Isso está na carta de Paulo aos Romanos. Como eu falei ontem, os irmãos lembram, né? Quando Paulo escreveu o 2 Coríntios, ele já tinha escrito Romanos. Aqui você pode absorver também aspecto desse homem em Cristo, que foi Paulo. Aquilo que ele cria, que vivia, que ensinava. Lembrando que Paulo se colocava e dizia: Paulo, apóstolo de Cristo. Apóstolo é aquele que é enviado com a mensagem. Isso significa que quando nós ouvimos Paulo, quando nós ouvimos, lemos aquilo que ele escreveu, nós estamos ouvindo e lendo o próprio Senhor, assim como quando nós ouvimos a Cristo, nós estamos ouvindo o próprio Pai. É muito interessante essa relação, estava pensando nisso hoje, e quando ouve Paulo, está ouvindo Cristo, assim como quando ouve Cristo, está ouvindo Deus. Isso é para mostrar para os senhores, para as senhoras, que Paulo falava tendo Cristo dentro de si. Cristo falava tendo Deus dentro de si. E isso me parece, depois dos meus estudos da Bíblia, é uma revelação, uma coisa interessante. Por quê? Porque é difícil chegar para uma pessoa, eu até falando com os meus filhos, e falar que eu tenho Cristo em mim. Eles não compreendem. Mas é verdade, qualquer cristão, a palavra cristão significa um pequeno Cristo. É um pequeno Cristo dentro de você. Então, quem é cristão sabe que tem Cristo dentro de si. Isso não quer dizer que é perfeito. E esse Cristo tem que desenvolver. E é Ele mesmo que forja Cristo em nós, através do Espírito Santo. Vamos continuar. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha lá. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, Aí, ó. mas eu ouvi do meu Pai. E as obras que ele fez foi o Senhor através do nosso amado Senhor Jesus. Então nós podemos sempre ver o Senhor na sua palavra, sempre reconhecer a sua escrita. E aqui ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá vendo? Deus é um Deus de propósito. Deus não é um Deus impossível. Deus não é... Deus tem um propósito para cada um de nós, desde antes que o mundo era mundo. Porque Deus é atemporal. um Deus que resolve fazer as coisas de repente. Ele é um Deus que sabe das coisas, ele sabe o que ele quer. E nós sabemos o que ele quer. Ele quer uma família. Eu vou ser pai, eu andarei com eles e ele comigo. E ali não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. E eu serei Deus, e eles serão meus filhos, seremos sacerdotes do nosso Pai. Serviremos a Ele para sempre. Amém, irmãos? Essa é a vida eterna. Nós estamos sendo preparados para isso, para esse convívio com Deus, com Cristo, na eternidade. Quem acredita, que bom, que alegria que é. Quem não acredita, a gente está aqui torcendo para que receba o Espírito Santo, e aí você terá revelações e acreditará nisso, como nós que acreditamos. Então, Deus tem esse propósito, e para isso ele enviou o seu Filho, para que através da sua vida ele ganhasse a nossa vida. Através da sua morte, ele nos desse a sua vida. Ele se deu pelos nossos pecados para... Ou esse termo, que através da sua morte desce a sua vida. Através da morte carnal de Cristo, ele nos deu a oportunidade de ter a vida espiritual. se dar a nós, para vir habitar em nós, para ser conformado, para sermos conformados a Ele. Tá vendo? Nós seremos, uma vez nascidos de novo, conformados à imagem e semelhança de Cristo. É esse o objetivo de Deus com tudo isso que acontece na face da terra. Absolutamente tudo. O objetivo dele é ter seus filhos educados à imagem e semelhança, através das circunstâncias, com a referência Jesus Cristo. É máximo. A intenção de Deus é que na nossa caminhada, mesmo passemos por deserto, Deus encontra um caminho para... Deserto. Essa vida que a gente tem. Né? Essa vida atribulada, mil coisas, né? E que transtornam a vida da gente no dia a dia. Se a gente não tiver
o governo do Espírito Santo, podemos ganhar essa vida, mas não teremos a vida eterna. Não estamos tendo. Eu não quero dizer que o cristão verdadeiro, a qual eu me denomino, por ter revelação de Deus em mim, através do Espírito Santo, que sejamos perfeitos. Não, a Bíblia não diz que nenhum filho de Deus é perfeito, muito pelo contrário. Jesus Cristo perfeito teve que morrer carnalmente, ressuscitar espiritualmente, ter um corpo glorificado para quem crer nele também nascer espiritualmente e partir para essa vida espiritual aqui e agora. Ainda o melhor está por vir, mas hoje já descansar em Cristo e poder ter revelação do Espírito Santo para que se conformado de circunstância em circunstância, de fato em fato, de glória em glória, a imagem e semelhança de Cristo é fenomenal. Acaba sendo o desejo único de um cristão verdadeiro. Depois ele faz as coisas outras do mundo, né? O cônjuge, os filhos, né? E etc. Forjar a vida do Senhor em nós. Nós podemos ser transformados. E Paulo diz em Romanos 12, quando ele apresenta a misericórdia do Senhor de uma maneira maravilhosa, nos, digamos assim, os 11 primeiros capítulos, ele diz, rogo-os, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, Deus suplicando que a gente responda à sua misericórdia, simplesmente nos apresentando a Ele como sacrifício santo e agradável a Ele. A nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício, porque nós temos que carregar aquela cruz de Cristo espiritualmente falando também. E cada um não tem nada que não possa suportar e carregar nessa vida, né? É uma vida de sacrifício, é um ofício sagrado a Deus. É exatamente esse processo de transformação. Então, o Espírito Santo, ainda falei hoje para minha filha, o Espírito Santo me adverte toda hora. Toda hora eu vejo erros na minha conduta. Toda hora, é modo dizer, é lógico, né? Não é de hora em hora, mas toda hora, modo dizer, de novo, eu vejo um erro que eu cometi no tom, na fala, né? Eu costumo dizer muito dar murro em ponta de faca, né? E eu continuo dando, carnal, né? Eu continuo ainda olhando para o eu, quando eu devia de esquecer totalmente o meu eu e se concentrar em Cristo. Isso faz parte do processo. E esse preletor, né, ele vai comentar alguma coisa, o Ayrton, ele vai comentar alguma coisa sobre algum pecado dele. Vocês vão ver daqui a pouco. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que transformai-vos pela renovação da nossa mente? Porque Deus não transformou a nossa mente na redenção. Ele nos redimiu e agora que somos redimidos, nascemos de novo, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, temos uma nova vida. Agora eles sejam transformados pela renovação. Entenderam? A gente tem que morrer com Cristo, nascer espiritualmente em Cristo, ter a habitação do Espírito Santo e entrar num processo de metanoia, metamorfose, transformação, né? Que é isso que ele está falando aí. Nós somos transformados. A nossa mente é transformada, porque a nossa mente vai cada vez mais se assemelhando à mente de Cristo. Você que nasceu de novo sabe disso. Mas vamos falar isso para as outras pessoas, familiares, amigos, assim como a gente está falando aqui na internet, através das nossas lives, da academia, de tal forma que a gente possa estar semeando Cristo, né, essa semente da nova vida, da vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião, insisto. Religião não tem nada a ver com vida espiritual. Renovação da vossa mente. Porque a nossa mente é velha, precisa ser Aí, ó. transformada. Quando nós nos convertemos, tem algo a ser feito ainda. Aí, ó. E essa transformação se dá pela renovação da nossa mente. Paulo fala em 2 Coríntios que nós, como um espelho, manifestamos a glória do Senhor na face de Cristo. O espelho reflete